Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Hoje é quinta-feira, dia 18, Bruno Mazzoni comentando sobre Banrisul. Sei que vocês devem estar apreensivos aí com a alta da Selic, então eu também vou comentar sobre a alta da Selic, mas não se preocupe tanto, porque o setor financeiro tá protagonizado pelos bancos, não sofre tanto ou não sofre com alta ou baixa de Selic. Eles têm ali produtos e serviços que se beneficiam, tá? Tanto na baixa da Selic quanto na alta da Selic. Então é algo que a taxa de juros básica de um país, por exemplo, não vai interferir na maneira ou na pujança de receitas, fluxo de caixa do setor financeiro, tá? Mas eu vou falar sobre o Banrisul, que tem um baita descontão. Vou deixar para vocês um relatório sobre a Selic, o que impacta de bate-pronto, pessoal. Nós temos aí basicamente, Boletim Focus, Banco Central, dizendo que 5% até o final de 2021 é bem factível. Então, aqueles 3% que estavam sendo publicados semana a semana no Boletim Focus deu uma engordada, foi para 5%. Isso, fazendo conta de padeiro, serve muito para nós. Tendo IPCA por volta dos 5 a 7, tendo Selic a 7, tá? A 5, perdão. Nós temos aí quem tem carteira de dividendos exclusivamente, tá, para renda passiva, tem que pensar em um retorno anual acima agora de 5 a 7%, para ser um retorno real e não somente uma proteção, tá, do capital monetária. Então acaba apertando um pouquinho, mas tudo é possível, pessoal. Isso depende muito das próximas reuniões, da nossa recuperação econômica e principalmente, tá, do isolamento começar a dar ainda mais certo, tá? E a gente começar a voltar a ter uma economia normal, tá certo? Estou aqui acompanhando a Araraquara, que fica próximo de Jundiaí. E o isolamento está funcionando muito bem por lá. Então tem notícias positivas. Lógico que há um sacrifício no curto prazo para colher no longo, mas a ideia é o quê? O Banco Central quer conter, segurar um pouquinho da inflação. Por isso já deu uma pancadinha de 0,75. Tem relatório para vocês, daqui a pouco a gente comenta sobre. E vou falar sobre o Banrisul, porque o descontão é bom, é grande. Histórico do Banrisul nos seus indicadores vai trazer também alguns insights interessantes, também preço dolarizado, como que o gringo está olhando para o Banrisul, e a gente termina com análise gráfica. Então, se lhe interessa saber sobre esse bancão, fique até o final. Muito bem, pessoal. Para quem tem um tempinho, seja na hora do almoço, quando muito provavelmente eu vou postar esse vídeo, até um erro meu, eu iria postar ontem à noite, mas não deu tempo, não tive como vir aqui para postar para vocês. Mas a ideia é o quê? Dar um contexto aqui um pouco econômico, tá? E divisão de investimento de médio e longo prazo. Então esse relatório tem 11 páginas, tem que tirar um tempinho para ler, tá? E vai dar um contexto para quem não manja muito de economia, tá? Sobre o que impacta e como impacta uma taxa de juros volátil ou uma taxa de juros crescendo, tá? E também pitacos, lógico, inflação, certo? Do porquê tá mexendo na taxa de juros. Então é bem interessante, didático pra caramba. O pessoal da Levante correu e já está atualizado pós reunião de ontem. Então já está aqui dizendo do 0,75, da pancadinha que foi ontem, certo? Então tá aqui, descrição para quem quiser saber mais. Continhas de padeiro, pessoal, quem está ligado em dividend yield, por exemplo, que é muito aqui o core, né, o principal assunto do canal, muitas vezes. Selic está projetado pelo Boletim Focus a até 5%, a aumentar até 5% até o final deste ano. Então temos que começar a buscar rentabilidades, se variável, tá? De pelo menos 5%, porque é o que a taxa, é o que a renda fixa começa a pagar, o Tesouro Selic começa a pagar para 2022 em diante, se esse Boletim Focus de fato acertar. Aumento de taxa de juros funciona muito para conter câmbio, e câmbio em países emergentes, como nós somos um país emergente, está influenciando e sempre influenciou muito a nossa inflação, principalmente commodities, tá certo? Então, materiais de construção civil, tá? E alimentos, muitas vezes também é influenciado. Então, pessoal, há aqui uma tentativa rápida e, na minha opinião, meio que pancada, né? Meio que rock balboa ali, de 0,75, tá? Para subir um pouco o interesse nosso aqui, tá certo? Tentar segurar o dólar, a oscilação do dólar, tá? Com isso, o IPCA vem junto. A ideia do Banco Central é pegar um cavalo que está começando a pegar a velocidade, que é a inflação, e segurar na rédea firme ele. Então, deve-se iniciar dessa reunião de ontem, do dia 17 de março de 2021 até dezembro de 2021, ou a manutenção de uma Selic 2,75 com crescimento. Manutenção não digo, o crescimento dessa Selic por hora, segundo o comunicado de ontem, até 5% no final de 2021. Então essa previsibilidade
que o mercado, entre aspas, e nós gostamos. Tá? Ah, vai aumentar, beleza, vai aumentar e já deu até uma estimativa máxima 5%. Tá? Lógico, toda semana, segunda-feira, tem Boletim Focus, site do Banco Central, cadastre-se no Boletim Focus ou digita Boletim Focus Cadastro, e-mail alerta. Cadastre, você vai receber todas as projeções semanalmente. Tá? Não precisa ser só nas super quartas ou nas reuniões do Copom de taxa de juros. Tem lá no Boletim Focus, semana a semana, a gente fica mais ou menos que sabendo. Lógico que o mercado tinha uma previsão de 0,50, foi 0,75. Tá? Isso impacta, começa a impactar, por exemplo, começa a gerar uma urgência em financiamentos. Tá? O dinheiro começa a ficar um pouquinho mais caro. Toda a ideia é conter a inflação, principalmente. Pessoal, o relatório tá para vocês aí. Show de bola, 11 páginas. Baixem e quem tiver uns minutinhos leiam, porque é bem interessante. Tá? Sempre a gente pede troca lá de nome e e-mail, tá? Infelizmente, essa é a troca que você tem que ter, tá? Vai ser uma página dessa que vocês vão encontrar na descrição. É o primeiro link da descrição, certo? Bom, falando do Banrisul agora especificamente, que é um setor que não está muito aí se a Selic sobe ou desce, eles têm ali como se adaptar rápido e gerar receita da mesma maneira. Então, pessoal, bate pronto. É 2007 para cá, esse é o PL, gráfico do PL, preço-lucro do Banrisul. Qual é o preço-lucro medo que o mercado tem, que está muito caro? 12 vezes. Tá? Qual é o preço-lucro que tem desconto? 5 a 6 vezes e com certeza 4. Né? Esteve ali a 2 vezes em 2015 impeachment, que é esse momento aqui. Acho difícil a gente voltar para lá, mas tudo, de novo, é possível. Tendo o conhecimento, a gente sabe que se porventura o descontão do Banrisul chegar a um PL de 2 vezes, de novo, aconteceu isso uma vez na história, baita desconto. Porém, tanto o Coronga de março do ano passado, 2020, quanto aqui o pós-impeachment e Joesley Day, sacramentaram, e temos também crise de 2008, tá? Sacramentaram ali um PL de 4,5 a 6. Então, esse é o super desconto. Atualmente, pessoal, tá 6,26, 6,30 alguma coisinha. Tá muito próximo. A gente vai ver qual que é o PL já. Tá? Senão eu busco aqui. Aqui a visão dos gringos. Então, quem tem o maior volume financeiro hoje no nosso mercado e desde sempre? Gringo. Gringo gosta do quê? De banco. Por quê? O mercado financeiro, ele vende a ideia de democracia, mas adora... De democracia boa, né? De capitalismo, democracia e tudo mais, mas ele adora o monopólio, principalmente no mundo corporativo. E aqui no Brasil nós temos 4 bancos, então é um setor pujante, é um setor extremamente necessário, essencial e que não tem muita concorrência. Então o setor financeiro é um dos queridinhos dos gringos quando olha para o Brasil. E taxa de juros não importando muito, não tendo influência alguma na receita, seja a taxa de juros época petista, por exemplo, acima de 10%, ou seja, a taxa de juros época Temer para cá, caindo, e até Bolsonaro agora 2%, que foi a mínima, tanto faz, tanto fez para os bancos. Eles têm produtos ali, serviços para capitalizar em ambos os cenários. Então, é um setor muito bem querido assim, pelos gringos. E na visão deles, eles já chegaram a pagar $1,22 ali, que foi um suportão, tanto em 2008 quanto no impeachment em 2015. Hoje, pessoal, está negociando a $2,26. Então, não é um super desconto histórico, tá? Como já aconteceu em 2015, 2008, mas está muito próximo. Está muito próximo, certo? Bom, agora na nossa ótica, Selic subindo a 5%, vamos lá para dezembro de 2021 desse ano. Talvez chegue lá, tomara que não, tá? Tomara que mantenha, tomara que a gente se recupere super rápido e que, como eu falei, nós tenhamos mais eficiência como sociedade, nem governo, como sociedade, tá? Na nossa recuperação, certo? Da crise atual, certo? Da nossa crise sanitária. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Dividendos. Historicamente, isso eu peguei 2008 para cá, tá? Nós temos aí um dividend yield de uma média de 3 a 4%, tá? Dando spikes momentâneos para 6%, mas vamos uma média ali, 1 por 4% de média. Então, a partir do momento que a Selic invadir os 4%, e se invadir, eu acho que o Banrisul já começa a ficar um pouco elas por elas. Só que, como o desconto existe no preço das ações, não seria hoje um ativo somente de dividend yield, somente de renda passiva. Eu acho que cabe ao Banrisul hoje, 2021, março, dia 18, também uma expectativa, se adicionado em alguma carteira, e uma carteira mais agressiva.
tá? Uma carteira de crescimento também de valorização das ações, tá? Porque ela está super descontada. Ano passado divulgou 2 proventos, tá certo? Um pago em março de 2020, um pago esse ano aqui, dia 20 de janeiro, tá? 4 centavos em um, 24 centavos em outro, tá bom, pessoal? Tá aqui em cima para vocês sinalizar. Então, só para trazer um pouquinho da média do dividend yield, para vocês terem uma noção já com o contexto de Selic subindo, tá? Preço do valor patrimonial, impeachment chegou a ser negociado a 39%. Então, 61% aí de desconto. Hoje está 60%. Então, ainda há desconto. Tá? A média nos últimos 10 anos é de 0,99, ou seja, 100% do valor patrimonial, sem desconto, sem nada, zeradinho, neutro. Hoje está com 40% da média, 39% de desconto em relação à média do preço que o mercado pagou pelo valor patrimonial ali, entendeu? Então, acho que existe esse desconto. Indicadores aqui, um resumão, pessoal. Então, ó, PL, tá? 2015, duas vezes de 83, tá? Foi o descontão. E hoje está negociado, perdão, 6,85. Tá? Eu falei 6,20 alguma coisa? 6,85 é o PL. Tá? Então, voltando àquele gráfico bonitão, tá? 6,85. Tá muito próximo dessa primeira linha verde horizontal, tá? Então considero sim um desconto muito próximo. Preço do valor patrimonial coloquei para vocês já. Dividend yield de 2018 para cá, ou seja, com essa realidade econômica que nós temos atual, chegou ali a 4, a 3,92, 3,88, 2% em 2020, que foi bem complicado. Então, sendo honesto, acredito que 2021 ainda esteja nessa faixa, entre 2 a 4%. Tá? Então, hoje, né, com a Selic a 2,75, já não é um dividend yield que acumula renda real. Você vai ter uma renda passiva ali, que, por exemplo, um IPCA mais te daria mais retorno de renda passiva. Lembrando que o Banrisul é uma ação e que está descontada pelo preço da ação. Então, na minha opinião, a estratégia de tê-lo em uma carteira, por exemplo, seria também de crescimento do ativo, de valorização das ações, tá? E eu termino ali circulando beta, tá? É um ativo seguro, tá? Vamos dizer assim, menos volátil. Tem um beta bem curtinho, tá? O beta mais estratosférico que ele teve foi em 2017 de 1,36, tá? Quanto mais próximo de 1, mais acompanha ali o índice, o principal índice Ibovespa. Então é um beta bem defensivo. É uma ação que tem um viés de crescimento, na minha opinião, por estar descontada no preço. Tem um dividend yield ok para uma situação que a gente aumenta a Selic, talvez a renda fixa bata o dividend yield logo do Banrisul. Bem verdade, porém, não deixa para trás um dividend yield interessante e tem uma volatilidade controlada. Né? Me parece ali um setor financeiro que, com a alta da Selic, volta a ser predominantemente um bom setor. Tá? Um setor ali que pode se valorizar no curto prazo, certo? Mesmo com a alta da Selic. Como que fechou depois disso tudo? O ano para o Banrisul fechou com um lucro diminuto, certo? Muito próximo do lucro de 2016, né? Como vocês podem ver aqui, certo? A margem sofreu um pouquinho, mas continua, tá? Bem gerido da maneira do Banrisul. Não cometeu loucura, teve provisões e fechou o ano 2020, ok. Tá, todo mundo aí contextualizando o que foi 2020, foi um fechamento ok. Pessoal, passando agora para análise gráfica, o que eu vou trazer para vocês? Basicamente o seguinte, tá? Quem acredita, aqui juntando um pouco de fundamentos, contexto de fundamentos, de indicadores fundamentalistas, nem tanto fundamentos, mas de indicadores fundamentalistas, com o gráfico, comportamento, bom, queda de março, tudo bem, tá bem visível para nós. Porém, se você está pessimista com o setor, tá? Ou com o Banrisul especificamente, eu tenho ali aquele PL, tá? De 6, quase beirando 5, alguma coisinha, tá? Voltaríamos aqui a 10,60, 11,10. E para quem está acreditando no impeachment, naquela realidade impeachment, PL de 2 e pouquinho, aqui, ó, 8,87 seria o suporte. Tá? Então, para cada expectativa, se você acredita que 2021 não será pior que 2020, já está no desconto, já está em um suporte brigando forte, 11,93. Então, eu vou falar aqui, ó, mais provável que fique suportando em 11,93, 11,10, 10,60, certo? E alvos únicos que eu tenho para o Banrisul, certo? Únicos, tá aqui, ó, 15,47, 16,62. Isso pensando em 2021. Vai me surpreender se passar por essa faixa aqui em 2021, principalmente no primeiro semestre. Tá? Então, fico com a análise gráfica dando foco para esses pontos aqui. Tá? Meu planejamento estaria
dessa maneira, acreditando que sim, volatilidade histórica mais o que o mercado já pagou, ele pode vir a 10,60, 11,10, bem como aqui o Apocalipse em 8,87, tá? E alvo único, exclusivo, não tenho aqui em 12, 13, 14, nem em 15, somente em 15, 47, 16, 62. Certo, pessoal? Então, aqui eu acho que eu trago para vocês um pouquinho da minha opinião, um pouquinho do contexto, tento complementar o vídeo falando da Selic. Na descrição tem um relatório para quem tem um tempinho para dar uma lida. E fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Eu sei que eu tenho que comentar sobre a Aura 33. Me pediram aqui, eu anotei. E vamos ver quem mais eu encaixo aqui. Faz tempo que eu não falo sobre o Banco ABC. Tá indo muito bem. Obrigado. Enfim. Vou olhar aqui minhas anotações, mas agradeço a companhia de quem ficou até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.